Bom, vamos então ao segundo vídeo da série Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, é interessante assisti-lo para ter uma sequência, né? E você não se perder aí no meio do caminho. Nós estamos comentando um texto que foi escrito há pouco mais de um ano sobre essa questão toda da pandemia. E começou a partir de uma pergunta, como vocês já sabem, de um grande amigo, né? O que você pensa a respeito de tudo isso que está acontecendo? Já disse, eu fiquei meio perdido, não tinha uma resposta objetiva, então resolvi pensar um pouco melhor sobre isso, resolvi, portanto, escrever um pouco sobre isso. E uma imagem que me veio à mente, né, a partir do que eu estava sentindo, do que eu estava experimentando, até me lembrei de algumas aulas, né, da filosofia da linguagem, eu me imaginei em um deserto. Na primeira situação eu estava no deserto e havia um silêncio absoluto, eu não ouvia nada e estava totalmente perdido, não sabia para onde ir. E é interessante nessa situação, nesse silêncio absoluto e totalmente perdido, se eu ouço uma voz familiar, essa voz familiar, ela me orienta, ela me devolve o norte. E evidentemente, devolvendo o norte, me devolve a esperança. Isso é interessante mencionar. Só que eu imaginei também, nesse mesmo deserto, um ruído ensurdecedor, né? Um ruído muito intenso, muitas pessoas, inúmeras pessoas gritando ao mesmo tempo, cada uma falando uma coisa diferente, vem para cá, vai para ali, enfim, um ruído muito grande. Isso também me desorientava, eu continuava perdido. Mas quando, mais uma vez, mesmo nesse ruído todo, nesse barulho todo, eu ouvi uma voz familiar, o norte me era devolvido, a esperança me era devolvida e eu sabia para onde eu deveria ir. Então são essas duas situações. Um deserto com um silêncio absoluto, o mesmo deserto com muito barulho. Esse barulho todo, esse ruído todo me lembra as várias teorias que tentavam explicar, o vírus é chinês, não, foram os alienígenas que lançaram esse vírus aqui porque querem matar a humanidade toda para vir morar aqui no nosso planeta, não, é a direita que inventou isso para matar os negros, os homossexuais, enfim, eu ouvi tanto absurdo, eu falei, cara, o que está acontecendo, né? Parece piada, mas não, se você for pesquisar, você vai ver um monte de gente tentando explicar a pandemia a partir de teorias mirabolantes, né? Então, esse deserto, com todo esse ruído, com todo esse barulho, representa isso, né? Cada um falando uma coisa, use máscara, não use máscara, use cloroquina, não use cloroquina, vacina, não vacine, porque a vacina vai te matar, enfim, cara, um monte de coisas, né? Representa esse ruído todo, nesse deserto. E aqui, eu vou só abrir um parênteses. Nesse deserto, geralmente nos desertos, nós encontramos uma série de serpentes, né? Extremamente venenosas. Isso também me veio à mente, né? Uma série de serpentes. Mas é interessante mencionar o seguinte, o fato de você andar entre as serpentes não quer dizer que você precisa rastejar como elas, entendeu? Não se esqueça disso. O fato de andar entre as serpentes não significa que você precisa rastejar como elas, tá certo? Pensa nisso. Bom, fechando o parênteses aí, lembrando desse deserto, lembrando dessas duas situações, silêncio absoluto, muito ruído, muito barulho, mas lá você consegue perceber, consegue ouvir uma voz familiar. Não se esqueça também disso, a voz familiar. Não se esqueça da importância de se ouvir uma voz familiar. Quando eu digo familiar, eu devo perguntar, o que é uma coisa familiar? Uma coisa familiar é uma coisa que lhe é íntima, que você conhece bem, que faz parte do seu dia a dia, uma coisa que lhe é, portanto, habitual, é comum, né? É uma coisa também que você
além de ser habitual, você está acostumado, quando no caso da voz, você está acostumado a ouvir. Você, portanto, sente ternura, você tem um afeto por algo que lhe é familiar. Então, essa voz familiar, volto a dizer, ela te devolve o norte, te devolve a esperança, te devolve o caminho, te devolve o rumo a seguir. Você tem alguma voz que lhe é familiar? Qual voz lhe é familiar? No meio de tudo isso, é muito importante falar sobre isso, porque uma voz familiar, eu repito mais uma vez, perdão por ser repetitivo, mas eu me lembro do saudoso Dom Manuel Pestana, que dizia que não se prega um prego bem pregado com uma martelada só. Então guarde isso aí para o próximo vídeo. Qual voz lhe é familiar? Nós vamos recomeçar a partir daí. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Até breve.